Contar e conversar sobre adoção pode ser um desafio enorme para muitos pais. Por isso eu preparei esse vídeo com diversas informações que vão te auxiliar nesse processo. Vem comigo! Coisa que é importante dizer é que, independente se você falou, conversou ou não, você precisa saber que essa criança tem todo o direito de saber sobre a história dela. Essa é uma forma de construir quem ela é, dela inclusive se sentir pertencente, sabendo como ela chegou nessa família e como ela chegou nesse mundo. Eu sempre recebo perguntas em, será que eu devo falar? Será que a criança entende? Será que a criança não entende? Será que, como que eu uso a linguagem para falar? Eu tenho medo dela não me entender, tenho medo da criança ficar revoltada, de ir embora, me deixar como mãe. Eu tenho muito medo de falar da história dela. Uma outra coisa importante de você saber é que muitas vezes o medo de falar sobre adoção é muito mais dos pais do que da criança. Olha só, não existe uma receita de bolo para começar a falar e conversar sobre adoção. Eu indico que seja falado o quanto antes. Aline, mas como eu vou falar o quanto antes? A criança é pequena, ela não vai entender. Ela vai entender. Dos 0 aos 3 anos é muito importante que se use recursos lúdicos para que a criança entenda essa fase de desenvolvimento. Ela aprende as coisas através das experiências sensoriais. E o lúdico faz muito parte disso. Então, ler histórias, ouvir histórias, ver filmes, conhecer pessoas que representem a adoção também são importantes. E quando se começa a falar desde cedo, essa história, a adoção, vai se construindo naturalmente com o passar dos anos. Dos 3 aos 6 anos, essa criança vai construindo já um pensamento mais concreto. Então, ela consegue entender narrativas mais longas, sustentar e contar a sua própria história, apesar de ainda conseguir misturar ali com fantasia. Então, ainda dá para usar uma coisa lúdica, mas uma história mais longa ou algo que ela possa discutir sobre a história. Tá? Dos 6 aos 12 anos, dos 6, 7 aos 12 anos, é uma criança que já pode criar a sua história, narrar a sua história para outras pessoas, já tem um entendimento, já conhece e começa um julgamento moral nessa idade, então ela começa o entendimento para falar sobre outras questões que fazem parte da vida dela. Ou se você tem algum ponto da história em que você acredita que uma criança muito pequena não vai entender essa parte da história, mas nesse momento, 7, 8 anos, ela já consegue ter um entendimento maior e pode ser falado numa linguagem que seja acessível, sobre a situação dos seus pais de origem, do porquê ela foi parar numa casa de acolhimento, se esse foi o caso. Então, essa é uma idade que dá para sustentar uma narrativa maior e ela pode construir isso. E sem contar que no finzinho dessa fase eles já estão entrando na adolescência, o que é algo importante de destacar, porque é importante que a criança já chegue nessa fase sabendo que ela foi adotada e não que essa seja a fase para se contar. Quanto mais nova a criança sabe da sua adoção, é muito melhor o assunto, a leveza do assunto com o passar dos anos. O importante é que você utilize de diversas estratégias que conversem aí com a idade, com a fase de desenvolvimento da criança, para que ela possa absorver essa história de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica. E hoje eu quero trazer para vocês, eu vou apresentar 2 recursos bem importantes e que foram criados por mim, 2 livros onde eu tenho participação na escrita que pode ajudar você aí nesse processo de contar e conversar sobre adoção. O primeiro livro que eu quero apresentar a vocês é um livro que acabou de ser lançado, escrito por mim, Aline Santana, e pela minha amiga psicóloga Letícia Gonçalves, publicado e editado pela coleção Conto com Você, que é uma coleção que publica livros condutores de diálogo e esse, claro, é um condutor de diálogo sobre adoção. A coleção Conto com Você traz, além da história,
uma introdução que ajuda os pais a utilizarem melhor aquele livro. Então, a introdução que foi feita nesse livro por mim é uma introdução que vai falar para você sobre pertencimento, sobre a importância da criança saber sobre a sua história adotiva, sobre as dificuldades que os pais têm em contar sobre a sua história, sobre a importância disso, sobre os sentimentos mais comuns dessas crianças que chegam por adoção, para que você entenda o porquê que ela tem alguns sentimentos e ajude você a entender melhor a sua criança. Como utilizar esse livro em diversas idades, de 0 a 3 anos, de 3 a 7 anos, de 8 a 12, sugestões que você pode ter para fazer em conjunto com a leitura desse livro em cada fase, em cada idade, além de responder diversas dúvidas, esclarecer dúvidas sobre por que tem que contar a criança, qual é a melhor idade para falar, qual é a linguagem que você vai usar, uma resposta sobre o incômodo que você pode ter sobre falar dessa história, sobre respostas que você pode dar a perguntas mais comuns, por que eu não nasci da sua barriga? Perguntas sobre, e se a criança quiser ir embora? E adoção de irmãos? E se tem algum momento que não é aconselhável para falar sobre adoção? E quando você deve procurar uma ajuda especializada? Então, a introdução é uma introdução bem completa e você pode encontrar aqui no livro essa introdução. Além, claro, da história principal e das ilustrações que são belíssimas, belíssimas, maravilhosas. É um livro sobre pertencimento. É um livro sobre nascer de novo, sobre um nascer afetivo. Tem o prefácio escrito por Gabi de Oliveira, a Gabi de Pretas, que adotou 2 crianças aí há um ano atrás. Tem essa introdução maravilhosa, tem essa história com belíssimas ilustrações que pode ser grande condutora de diálogos aí na sua família. O outro livro é um livro que eu escrevi o capítulo, e eu sou coautora também de um dos capítulos. Esse é o livro chamado Infância em Contos, que tem diversos contos sobre a infância, onde a criança pode ler ou um adulto pode ler para ela. É dividido em contos de pré-leitores e leitores avançados, ou seja, histórias menores, histórias maiores, leitor iniciante, leitor intermediário e leitor fluente. O meu capítulo fala sobre a boneca que queria ser de uma só criança. Uma boneca que é deixada numa caixa de brinquedos, mas tudo que ela queria mesmo era ter uma criança só para ela. É uma história que fala sobre adoção de uma forma lúdica e fala também sobre crianças que foram para a família e, porventura, tiveram que voltar alguma vez para o acolhimento, quais os sentimentos que ela tem, quais os desejos de família que ela tem. Esse é um livro que tem uma particularidade. É um livro que traz a história escrita aqui sem nenhuma imagem e a criança ilustra a história de acordo com o que ela entendeu, o que ela achar pertinente. Então esse é um conto que também é um condutor de diálogo para crianças que são maiores de 5, 6 anos e consigam aí já sustentar uma leitura mais longa. Contar e conversar sobre adoção não precisa ser algo pesado, não precisa ser algo muito custoso. É importante você saber que mais importante do que falar a verdade é que essa verdade seja dita da melhor forma possível. E para isso é preciso que esses pais estejam seguros e munidos aí de informação de como podem fazer isso. É importante lembrar que conversar e contar sobre adoção não deve ser um evento único, deve ser algo que se faça por um processo, que vá se conversando e a criança tenha a oportunidade de construir a sua história à medida que ela vai adquirindo maturidade e conhecimento sobre o assunto. Mas se esse momento, com todas essas informações e com todas essas ferramentas, se tornar um momento muito difícil para você, é importante que você possa procurar uma ajuda especializada para te orientar como isso pode ser feito da melhor forma. Se você deseja adquirir esses 2 livros, eu vou deixar as informações aqui
no resumo desse vídeo e você pode entrar em contato diretamente com a editora ou comigo para saber mais informações. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado aí a conduzir melhores conversas e diálogos sobre adoção na sua família. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para receber todas as novidades. Um beijo e até a próxima!